Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Senhor, nos abençoa nessa manhã, segundo a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, anula a minha carne, para que eu possa transmitir a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre expectativas. Qual é o tema da mensagem? Expectativas. O que é uma expectativa? É isso aí mesmo. O que é uma expectativa? É algo que você está esperando, né? Por exemplo, eu tenho expectativa que o meu time seja campeão hoje. A irmã já falou assim: mas pastor, é o meu que vai ser. Eu falei: são expectativas diferentes, mas são expectativas. Nós esperamos coisas o tempo todo, sim ou não? João Batista também tinha uma expectativa no coração. Veja que João, ele nasceu de uma forma sobrenatural. Você sabe quem eram os pais de João Batista? Um de cada vez, por favor, senão eu não entendo. Você sabe quem eram os pais de João Batista? Zacarias e Isabel. Isabel era estéril. Zacarias era um sacerdote que trabalhava, que servia na casa do Senhor. Já eram pessoas de idade. E um dia, no seu turno de serviço, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse que a sua esposa ficaria grávida. E o nome do menino seria João, e aquela criança ia ser aquele de quem as profecias diziam que iria preparar o caminho do Senhor. A voz do que clama no deserto. E Zacarias duvidou, e por isso Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento da criança.
Então, João, desde cedo, ele foi criado com essa expectativa. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que preparar o caminho de quem? Do Messias. João cresceu ao longo de toda a sua vida com essa expectativa no coração. Eu vim a este mundo para preparar o caminho de quem? De quem? Do Messias. E aí chegou um dado momento, ele aponta para Jesus, já os dois adultos, e diz aquela frase que eu tenho certeza que você sabe de cor: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. O que João estava dizendo neste momento? João estava afirmando com todas as letras que aquele homem era quem? O Messias. Então, João tinha uma expectativa de que ele ia preparar o caminho para o Messias. Depois, João tinha a certeza de que Jesus era quem? Era o Messias. E havia também uma expectativa no meio do povo judeu de que o Messias iria chegar e iria colocar ordem na casa, porque o povo estava sofrendo com a dominação de Roma. Os romanos haviam conquistado aquela região, impostos pesados eram cobrados, dívidas eram pagas com servidão. Quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar a sua dívida ou pagar os seus impostos, ela tinha que pagar com o seu trabalho braçal. Então o povo estava sofrendo com aquela dominação, e havia uma expectativa de toda a nação de que quando o Messias chegasse, ele iria colocar ordem na casa, ele ia assumir o reinado, ele ia assumir o trono de Davi, iria botar os romanos para correr. Essa expectativa também estava no coração de quem? De João. E aí ele aponta para Jesus, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 3, versículo 30, pode colocar na tela, por favor. Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Só que, passado um tempo, o que Jesus estava fazendo? Ele foi reclamar o reino para ele? Ele foi lá, diz: olha, eu sou o Messias, eu cheguei para botar ordem nessa casa, então me dá a coroa, que eu vou assumir esse trono. Romanos, peguem suas coisas e vão embora, que agora é só com a gente. Jesus fez isso? Sim ou não? Não. E quem é que está com a expectativa no coração, esperando Jesus fazer alguma coisa, e vendo que Jesus não estava fazendo nada do que ele estava esperando? João e o povo. E o que é pior, João, ele bateu de frente com Herodes, porque Herodes tinha tomado a esposa do seu irmão, e ele começou a denunciar o pecado de Herodes e Herodias. Sabe o que aconteceu com João? O que aconteceu com João? Ele foi preso. Então veja, meus irmãos, ele cresceu com uma expectativa no coração: eu sou aquele que vai preparar o caminho do Messias. Depois, quando ele encontra Jesus, ele diz para todo mundo: esse é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, ao invés de Jesus bater de frente com as autoridades, quem é que foi bater de frente com as autoridades? João. Quem é que acabou preso? João. E Jesus estava fazendo o quê? Andando de um lado para o outro, pregando o Evangelho.
chamando pessoas para segui-lo, indo para festas de casamento. Eu imagino João, meu Deus do céu, cadê o Messias? E na cadeia, porque aqui no versículo 18, João envia 2 discípulos, porque ele não podia ir, porque ele estava preso. Porque se ele tivesse solto, eu não tenho dúvidas que ele mesmo iria até Jesus. Mas como ele estava preso, ele mandou 2 discípulos irem até Jesus para fazer a ele uma pergunta. Qual foi a pergunta? Versículo 19. Está aqui. Qual é a pergunta que João mandou os discípulos fazerem a Jesus? Em outras palavras, o que essa pergunta queria dizer? Ô Jesus, presta atenção. Você é o Messias mesmo? Você entende isso? João já estava começando a desconfiar de que Jesus, que era seu primo, de que Jesus, a quem ele tinha apontado e dito, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João já estava começando a desconfiar de que Jesus talvez não fosse o Messias. Por quê? Porque as suas expectativas não foram o quê? As suas expectativas não foram realizadas. Deixa-me perguntar uma coisa: quando você tem uma expectativa e ela não se concretiza, como é que você fica? Frustrado. Mas por que você fica frustrado? Afinal de contas, era só uma expectativa. Você sabia que haviam quantos resultados possíveis? 2. Como eu falei, eu quero muito que o meu time seja campeão hoje. Sim ou não? Mas tem 2 resultados possíveis. Ele pode ganhar, ou ele pode... Toda expectativa, ela tem no mínimo 2 resultados possíveis. Então todo mundo sabe que aquela expectativa, ela pode se concretizar mas todo mundo fica frustrado quando uma expectativa não se concretiza, sim ou não? Porque a gente quer muito que aquilo aconteça, sim ou não? João também ficou frustrado. João ficou tão frustrado que ele mandou os seus discípulos perguntarem: você realmente é o Messias? Agora, se você fosse Jesus, o que você mandaria responder para João? Eu pensei em algumas respostas mal criadas. Pensei, não, estou brincando. Mas eu imagino algumas frases de efeito que eu poderia mandar falar para João. Tá maluco, rapaz? Foi você que disse para todo mundo que eu sou Messias, agora você vem com esse papo de que se eu realmente sou Messias ou não? Que história é essa? Você me conhece desde pequeno. Foi isso que Jesus respondeu. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 22. Então Jesus respondeu o quê? Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. O que foi que eles viram e ouviram?
João tinha uma expectativa, que o Messias ia assumir o trono de Israel e iria expulsar quem? Os romanos. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus começou a ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus começou a agir, quando o Messias começou a trabalhar, qual foi o resultado do trabalho do Messias? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Só que a resposta de Jesus, ela é muito mais profunda do que simplesmente isso. Quando João manda perguntar, vem cá, afinal de contas, você é o Messias ou a gente tem que esperar outro? Sabe como Jesus responde? Jesus responde com o cumprimento de profecias. Jesus manda dizer para João: João, saiba de uma coisa, as profecias estão sendo cumpridas. Então eu gostaria que você guardasse aqui o que está escrito na resposta de Jesus: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o quê? Coloque na tela, por favor, Isaías 35, versículos 5 e 6. Profecia de Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo. Veja o que Isaías profetizou a respeito do Messias. Então, se abrirão os olhos de quem? Jesus mandou dizer a João que os cegos estavam vendo. E se desimpedirão os ouvidos de quem? Na resposta de Jesus, tinha surdo? Hã? Tinha ou não tinha? Tinha. Versículo 6. Os coxos saltarão como o quê? Na resposta de Jesus, Jesus falou dos coxos? Falou ou não falou? E a língua dos mudos? Jesus falou dos mudos? Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quando João questiona se Jesus era o Messias ou não, a resposta de Jesus, ela vem através do cumprimento das profecias. E Jesus falou mais. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías profetizou sobre o Messias. Porque o Senhor me ungiu para quê? Para pregar boas novas a quem? Jesus falou alguma coisa sobre pobres lá na sua resposta? Sim ou não? Então, quando João questiona se Jesus era o Messias, a resposta de Jesus foi: voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Porque o que vocês estão vendo e ouvindo são o cumprimento das profecias de Isaías. Agora deixa-me te falar uma coisa. Jesus estava dizendo também para João: João, você pode ter expectativas, mas Deus tem os seus planos. E os planos de Deus não se submetem às nossas expectativas. Você entende isso? Você pode ter 1 milhão de expectativas a respeito de Deus. E eu imagino que você tem algumas expectativas a respeito de Deus. Sim ou não? Se eu descer aqui da plataforma
e colocar o microfone perto de você e perguntar quais são as suas expectativas a respeito de Deus, você vai ter alguma coisa a dizer? Então vou aí ver. Não vou não. Já vi gente se escondendo no banco. Se eu perguntasse a você quais são as suas expectativas acerca de Deus, você tem alguma expectativa? Tem algo que você espera que Deus faça na sua vida? Sim ou não? Tem ou não tem? A pergunta é: você acha que os planos de Deus estão sujeitos às suas expectativas? Ou as suas expectativas estão sujeitas à vontade de Deus? João se frustrou porque o que ele queria que acontecesse não aconteceu. E então ele começou a questionar se Jesus era realmente o Messias. E Jesus responde dizendo: olha, João, o que acontece é que o que Deus faz é aquilo que Ele quer fazer. A prioridade é a vontade de Deus. Entre aquilo que você quer e aquilo que Deus quer, a prioridade é o quê? Aquilo que Deus quer. Eu quero dizer para você nessa manhã, ao invés de alimentar expectativas sobre o que Deus pode fazer por você, descubra quais são as expectativas de Deus para você. Eu vou repetir essa frase. Ao invés de alimentar expectativas sobre o que Deus pode fazer por você, descubra quais são as expectativas de Deus para você. Você já parou para pensar sobre o que Deus espera de você? Porque o que nós esperamos de Deus, a gente sabe de cor e salteado, como se dizia antigamente. Mas, por acaso você já procurou saber o que Deus espera de você? Estamos tão ansiosos pelas coisas que Deus pode fazer por nós, que nos esquecemos o que Ele espera que façamos por Ele. Estamos tão preocupados com as coisas que nós queremos que Deus faça e que Ele ainda não fez, que nos esquecemos daquilo que Ele quer que nós façamos. E quando Deus não faz o que a gente quer, quando Deus não faz a nossa vontade, nós ficamos frustrados. E sabe qual é o problema? Com crentes frustrados. Você sabe qual é o problema com crentes frustrados? Sabe qual é? Eles se fecham para a vontade de Deus. Nossas expectativas têm nos afastado dos propósitos de Deus. Meus irmãos, enquanto nós ficarmos frustrados por aquilo que Deus ainda não fez, nós não enxergaremos aquilo que Ele quer que a gente faça. Quando João pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus? Coloque lá, por favor, novamente, em Lucas 7, 22, se eu não me engano. Isso. A resposta de Jesus para João lança a luz sobre aquilo que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera da sua igreja? João estava preso, mas enquanto João estava preso, Jesus estava indo atrás de quem? Dos cegos, dos coxos, dos leprosos, dos surdos, dos mortos
e dos pobres. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem uma vida muito boa. Tem ou não tem? Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje, sem nenhuma exceção, faz no mínimo 3 refeições por dia, sim ou não? Se você andar pelas ruas, você vai ver pessoas que fazem uma refeição a cada 2 dias. Quando você foi se arrumar para vir à igreja, você foi para o seu banheiro e você abriu o seu chuveiro e saiu água do chuveiro, não é verdade? Uns gostam de tomar banho quente, outros gostam de tomar banho frio. Mas estava lá o chuveiro, o banheiro, a toalha, o sabonete, o shampoo, o perfume, sim ou não? Há pessoas que não sabem o que é isso. Quando você foi até o seu guarda-roupa, eu duvido que esta era a única roupa que tinha lá. Verdade ou mentira? Por mais simples que você seja, eu duvido que não tinha uma outra roupa lá no seu guarda-roupa, sim ou não? Tem pessoas que passam dias com a mesma roupa. Enquanto João estava perguntando, vem cá, você é o Messias mesmo? Ou vamos ter que aguardar outro para expulsar os romanos? Jesus estava dizendo, ô João, eu estou cumprindo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é ir atrás dos cegos, dos coxos, dos leprosos, dos surdos, dos mortos e dos pobres. Meus irmãos, crentes frustrados se tornam crentes infrutíferos, porque entram num círculo vicioso de reclamação e murmuração. E olha, tem um corinho antigo que diz assim: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Esqueci a letra agora. Conta uma a uma e dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se você parar para pensar em tudo que Deus tem feito na sua vida, você só tem motivos para agradecer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas nós entramos numa espiral, nós entramos num círculo vicioso de reclamação e murmuração. Por quê? Porque estamos frustrados. Porque as expectativas não se concretizaram. E enquanto isso, os pobres estão lá fora, os cegos, os surdos, os mudos, os leprosos estão lá fora. E a missão da igreja é ir atrás deles. A missão da igreja é pregar o evangelho para que pessoas possam conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, crentes frustrados se tornam crentes infrutíferos. Crentes frustrados deixam de vir à igreja. Afinal de contas, o que eu vou fazer lá na igreja? Deus não faz o que eu quero. Eu queria saber onde está escrito que Deus tem que fazer o que a gente quer. Olha, meus irmãos, como eu falei, eu tenho 52 anos de idade, 38 anos de crente. E nesses 38 anos de crente, Deus me disse mais não do que sim. Porque não tem lugar nenhum que está escrito que Deus tem que fazer tudo o que você quer. Não tem. Não tem contrato com firma reconhecida em cartório. Não tem.
Mas crentes frustrados se tornam infrutíferos, crentes frustrados param de vir para a igreja, crentes frustrados param de ler a Bíblia, crentes frustrados param de orar. Mas por que estão frustrados? Por que estão frustrados? Porque Deus não realizou as suas expectativas. Deixa-me te dizer uma coisa, meu irmão, Deus tem compromisso com a vontade dEle. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Sempre. Sempre. É claro que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Você vê na Bíblia o prazer de Deus em abençoar o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus tem prazer em abençoar o seu povo, mas a pergunta é: nós estamos dispostos a fazer a vontade dEle primeiro? O quanto nós estamos dispostos a deixar as nossas expectativas de lado para fazer a vontade dEle em primeiro lugar? O quanto nós estamos dispostos a olhar não para os nossos problemas, mas a olhar para os cegos, para os coxos, para os leprosos, para os surdos, para os mortos e para os pobres. Enquanto nós olhamos para os nossos próprios problemas, pessoas lá fora estão morrendo sem conhecer a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ah, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Essa é a missão da igreja. Quem faz parte da igreja aí, levanta a mão. Essa é a sua missão. A missão da igreja é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a todos. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que uma mudança se faz necessária. As nossas expectativas, elas não podem vir em primeiro lugar. Aquilo que eu quero nunca vai estar na frente daquilo que Deus quer. E se você tem se frustrado, porque você perdeu a noção disso. Porque em algum momento, ou você ouviu, ou alguém te falou, ou você viu na internet que Deus existe para atender tudo aquilo que você quer. Não. Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Então, uma mudança se faz necessária, e eu quero dizer a você nessa manhã, Deus está aqui para operar essa mudança na sua vida, para que você pare de ser um crente frustrado, para que você pare com essa frustração que está no seu coração, para que você saia desse círculo vicioso de murmuração e reclamação, e para que você entre para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. Esta é a mudança que se faz necessária hoje. Se você não quer ser um crente frustrado, se você não quer continuar nesse círculo vicioso de frustração e reclamação e murmuração, se você não quer mais viver esta vida aquém daquilo que Deus tem para você, você precisa aprender o que está escrito em Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você precisa de coisas? Quem aqui precisa de coisas? Eu preciso.
pastor também paga a conta de luz. E a Light não erra um mês. A conta não extravia de jeito nenhum. Água do rio, mesma coisa. Todos nós precisamos de coisas, mas nós precisamos entender que, em primeiro lugar, sempre tem que vir a vontade de Deus. Porque se você colocar as suas expectativas na frente da vontade de Deus, certamente você vai entrar para o grupo dos crentes frustrados. E crentes frustrados são infrutíferos. Meus irmãos, tem muita gente lá fora sofrendo sem Jesus. E Deus chamou a nossa igreja para resgatar essas pessoas. Você sabia que você foi chamado para resgatar pessoas, sim ou não? Você foi chamado para isso. Porém, nos últimos anos, a igreja passou a se preocupar apenas com os seus próprios problemas. Ah, pastor, porque eu estou doente. Ah, pastor, porque a minha família está doente. Ah, pastor, porque eu estou com uma dívida. Ah, pastor, porque eu estou com um problema em casa. Ah, pastor, porque eu estou com um problema no carro, porque eu estou com um problema no trabalho. Sim, todo mundo tem o seu problema. Mas esse problema está tirando você da vontade de Deus. Porque Jesus, Ele continuou fazendo a vontade do Pai debaixo da dominação romana. Ou você acha que Jesus chegou para César e falou assim: olha só, César, eu sou o Messias, vamos fazer o seguinte, eu tenho 3 anos e meio para trabalhar, nesses 3 anos e meio, você deixa eu fazer o que eu quiser, e quando eu for embora, você volta a dominar a Judéia. Você acha que essa conversa aconteceu? Jesus foi atrás dos surdos, dos cegos, dos coxos, dos mortos, dos leprosos, debaixo da dominação de Roma, sendo perseguido pelos fariseus, sendo perseguido pelos romanos, sendo perseguido na sua própria terra, quiseram apedrejá-lo. Jesus, enquanto enfrentava os problemas do cotidiano, ele pregava o evangelho para os pobres. Os soldados foram até Pedro e falaram: se você não pagar imposto, nós vamos prender você e seu mestre. Jesus falou: vai lá, pega o peixe, abra a barriga do peixe, você vai encontrar moedas, vai lá e paga o imposto, o meu e o seu, e depois vamos voltar para onde? Para fazer a vontade de Deus. Você entende isso? Jesus não pregou o evangelho, Jesus não curou pessoas sem problemas. Eram os irmãos que queriam levar ele embora para casa porque disseram que ele estava maluco. Eram os romanos que queriam o pagamento do imposto. Era o seu próprio povo que queria apedrejá-lo. Eram os fariseus que toda hora armavam ciladas para ele. E enquanto essas coisas iam acontecendo, Jesus ia fazendo o quê? A vontade do... Enquanto você enfrenta os problemas do dia a dia, o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Se eu fosse falar para Jesus: Senhor, depois que eu resolver todos os meus problemas, eu vou ser o pastor da igreja. Sabe quando eu ia ser pastor? Acho que nunca. Enquanto você vive, enquanto você enfrenta as suas lutas, enquanto você enfrenta os seus problemas, você tem uma missão maior do que tudo isso, que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, ir atrás dos cegos, dos surdos, dos coxos, dos leprosos, dos mortos e dos pobres. Nós precisamos, irmãos, voltar para a nossa missão. Nós precisamos colocar novamente o reino de Deus em primeiro lugar. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? E talvez você esteja perguntando: tudo bem, pastor, eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mas e os meus problemas, o que é que eu faço com eles?
Leia de novo Mateus 6,33. Quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. O que eu faço com os meus problemas, pastor? Coloque-os nas mãos de Deus. Mas jamais coloque as suas expectativas na frente da vontade de Deus. Jamais deixe de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque senão, você vai se tornar um crente frustrado. E crentes frustrados são crentes infrutíferos. Sabe o que Deus faz com os ramos da videira que não dão fruto? São cortados. Que ao invés de ser cortados, que nessa manhã nós possamos ser limpos. Amém? Podados, para que possamos dar mais fruto ainda. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, chamar o ministério de louvor aqui à frente, e enquanto nós estivermos cantando, eu quero fazer um convite para você. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei a luta que você está enfrentando. Talvez você esteja nessa circunstância, talvez você esteja frustrado, talvez você esteja frustrada. Por algo que não aconteceu na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã que a missão que você recebeu é muito maior do que aquilo que você pensa. Lá fora existem milhares e milhares de pessoas aguardando a igreja proclamar o Evangelho. E essa missão é nossa. Mas se você está nesse círculo vicioso, se você está nessa espiral de reclamação e murmuração, se você não consegue sair dessa frustração que tomou conta da sua vida, eu quero fazer um convite a você nessa manhã. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir deixar essa frustração no altar. Altar é lugar de mudança. Altar é lugar de conserto. Altar é lugar de recomeço. Eu quero dizer para você, saia do seu lugar e venha até o altar. Você pode se ajoelhar, fique à vontade, ou ficar em pé, da maneira que você achar melhor, ou em pé ou ajoelhado, mas saia do seu lugar. Talvez as suas expectativas não tenham sido concretizadas pelo Senhor, mas saiba que Ele nunca deixou de te amar. Porque Deus nos ama de uma maneira tão intensa, que Ele enviou o seu único Filho por nós, para morrer na cruz. Quando Deus diz não, Ele não está dizendo que não te ama, Ele apenas está dizendo que isso não é bom para você. Saia do seu lugar. Tem gente com as pernas presas, tem gente querendo sair do lugar, mas não consegue. Tem gente dizendo assim: pastor, o que vão pensar de mim? Pouco me importa o que vão pensar de mim. Isso aqui é entre você e Deus. Isso aqui é entre você e Deus. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de deixar aqui no altar toda a frustração que você está sentindo dentro do seu coração. Hoje você está tendo a oportunidade
de criar uma nova expectativa no seu coração, de não mais ser aquilo que você quer, mas de dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Mas para isso é preciso mudança, é preciso uma atitude de mudança. Você precisa sair do seu lugar e vir até o altar. Tem mais gente. Você está lutando contra a sua própria carne. Você está lutando contra a sua própria vontade. Você está naquela luta: vou ou não vou? Eu não vou ficar aqui até de noite. Mas se você que está sentindo aí no seu coração esse desejo de sair do seu lugar, não vier, você vai continuar nesse círculo vicioso. Só que Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer tirar essa frustração do seu coração e trazer algo novo. Expectativas que não se concretizam viram frustração. Mas quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, deixa-me te dizer isso: quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, nunca mais você ficará frustrado. Aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar nunca ficam frustrados, porque Deus é fiel. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai que nunca nos abandona. Ele nos segura pela mão e diz: meu filho, volta. As portas estão abertas. Você andou por lugares áridos. Você andou por lugares distantes. Você sofreu nesse mundo. Mas agora eu quero restaurar a sua vida. Agora eu quero restaurar a sua história. Agora eu quero mudar, tirar de você essa frustração e colocar um ânimo novo na sua vida. Aleluia. Rianda la rabasi corita la barachorea, randa la basore calavachinari, rabasolo bachicane, ambaraba sore caria la batse cantarai, la bashori andele carai, la basse. Vem cá, Eduardo, me ajuda aqui. A voz está cansada. Faz esta oração por eles. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque tu tens sido maravilhoso para com cada um aqui, meu Deus. Ah, Deus, só tu podes fazer sobre as nossas vidas. Oh Deus, abençoa as nossas vidas, Senhor Deus. Vem de encontro ao coração de cada irmão que chega ao teu altar nessa manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, tu conheces, tu sonda os corações. Nós te pedimos, Pai, muda histórias. Oh meu Deus, faz algo novo. Ah, Deus, meu Pai, que vidas possam ser, Deus, transformadas pelo poder do teu Espírito Santo nessa manhã. Oh Deus, tira desse lugar de prostração, tira desse lugar, oh Pai, onde falta coragem. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo traga ousadia sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, levanta o abatido, derrama da tua unção, Senhor. Oh meu Deus, que essas vidas, Senhor, sejam vidas prontas para realizar a tua vontade, Senhor. Oh meu Deus, muda a história. Não importa o que houve até o dia de hoje.
Que vocês sejam revestidos do Espírito Santo, completamente cheios do Espírito Santo de Deus. E que vocês possam anunciar, proclamar, falar das maravilhas de Deus. Oh, meu Deus, realiza a tua vontade. Ah, Senhor, cura o coração. Meu Deus, que essas vidas, Senhor, sejam ricamente cheias de Ti. Ah, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Deus, porque o poder não está em nós, mas Tu és o Senhor. Que nada nem ninguém possa ocupar o lugar de Deus na sua vida. O livro de Josué diz que há um momento onde Josué confronta aquelas vidas ali, aquelas famílias, dizendo: olha, vocês podem escolher o Deus a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você se posicione nessa manhã, porque Deus há de fazer grandes coisas através da sua vida. Você aprendeu nessa manhã que aqueles que esperam em Deus, aqueles que buscam o reino de Deus, jamais serão frustrados. Sabe por quê? Porque o teu coração vai olhar para Cristo. O teu coração não vai olhar para o que a sociedade diz que tem que ser. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos pelo Teu agir, pelo transformar de vidas. Nós Te agradecemos, Deus, por tamanha misericórdia, por tamanho amor, por tamanho cuidado sobre nós. E Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Que você comece a colocar essa mudança em prática. Sempre que você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você nunca ficará frustrado. Nunca. Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre. Você pode sentar. Nós vamos servir a ceia. Cristo morreu por nós. Ele pode começar a distribuir. Ele morreu por nós. Ele entregou a sua vida. Ele colocou a vontade de Deus em primeiro. Lá no Getsemane, enquanto ele orava, ele dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a Cristo colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Ele é o maior exemplo. Se nós colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar, os cegos, os surdos, os coxos, os leprosos, os mortos e os pobres serão alcançados. Pessoas ouvirão falar de Jesus e viverão eternamente na presença dele. Essa é a missão da igreja. Saia deste círculo de frustração. Rompa essa espiral de murmuração. Comece hoje um novo tempo na sua vida. Comece hoje uma nova fase. Fase de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Acima de todos, acima
Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Antes de nós participarmos da ceia, o apóstolo Paulo nos instrui a fazer um autoexame. Se há algo que está afastando você de Deus, este é o momento de reconciliação. Paulo não diz, não comam. Paulo diz, examine-se a si mesmo e então comam do pão e bebam do cálice. A ceia não é um momento de afastar pessoas, mas a ceia é um momento de aproximá-las da maneira correta. É um sacramento e por isso deve ser feito da maneira adequada. Por isso, feche seus olhos, curva a sua cabeça e se houver algo, peça perdão a Deus, para que daqui a pouquinho possamos participar desta mesa juntos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai querido, te agradecemos por tudo que este pão representa, pois ele representa o teu corpo, que foi dado em nosso favor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor e tão grande sacrifício na cruz. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa as nossas falhas. Queremos participar, Senhor, com o coração quebrantado e contrito na Tua presença. Abençoa este pão, nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Comamos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma, o cálice representa o sangue derramado na cruz. Pai amado, Pai querido, obrigado, Jesus. Não há palavras que possam expressar a nossa gratidão. Para aqueles que não te conhecem, Senhor, este é um momento vazio. Mas para nós que te conhecemos, ó Pai, isto é algo muito importante. Obrigado, Senhor. Cumpra em nós a Tua vontade. Cumpra nessa igreja a Tua vontade, meu Pai. E nos abençoa, Senhor. Nós te pedimos, abençoa este cálice. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado e bendito seja o teu nome, Jesus, para todos sempre.
Vou pedir a você para sentar só um minutinho, só para nos ajudar a recolhermos os cálices. Já estamos terminando o culto. Depois do culto tem um festival de pastel e açaí. E logo mais o nosso culto da noite, às 18 horas. Que você possa fazer um compromisso com Deus, estar presente, para buscar a face do Senhor, para se alimentar da palavra também. Venha. Tenho certeza que Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso. E não se esqueça também, se você puder, de falar com Abraão sobre a sua doação para o nosso café da manhã de domingo que vem. Deixe com ele aquilo que você pode trazer para abençoar vidas, para abençoar famílias, né? Em nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Pai querido, Pai amado, leva-nos de volta aos nossos lares, guardados e protegidos em Tuas mãos. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, dê um abraço no seu irmão, diga: meu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus, você é uma bênção.